voz, meu nome é Theo Alexandre, sou criador e criativo da Tear, uma marca com muito propósito, uma marca goianiense que fala de uma moda que é disruptiva no seu processo. E a gente vai aqui um pouquinho hoje contar sobre as nossas histórias e como a gente chegou até aqui e o que a gente entende importante dentro do processo de moda e o que a gente vai contar de história para vocês. Eu tenho 20 anos falando sobre o meu primeiro passo na moda, eu tenho 20 anos de carreira já. Antes de ser criador, eu era cortador e aí eu comecei a entender esse grande número de resíduos, né, que a gente jogava diariamente no meio ambiente. Sou da grande indústria, trabalhei no atacado por muito tempo e dentro desse processo do atacado eu fui me entendendo, né, a minha responsabilidade sobre o que eu estava fazendo. E aí, paralelo ao que eu já fazia na grande indústria, eu sempre participei de concursos, eventos nacionais, fui criando um portfólio sobre a minha moda autoral, procurando experimentar e exercitar aquilo que eu entendia como processo criativo autoral. E a Tear existe desde 2018, mas eu fiquei 2 anos em imersão com o seu projeto, entendendo, né, com a minha bagagem no atacado que eu poderia trazer para a marca. Então a Tear surge nisso, né, um pouco nessa questão de angústia, de entender uma moda com propósito, que pudesse ser diferente, mas ao mesmo tempo falar sobre design. Então meu exercício é esse, de, né, falar sobre sustentabilidade, meus aspectos são sustentáveis, mas também uma moda que fala sobre o agora, sobre a roupa que tem esse sentimento do agênero, mas também sobre liberdade. Então, eu sempre me questionei muito qual que era o meu local enquanto criador. E com essas minhas angústias que eu falo um pouco nesse processo, eu fui entendendo, né, qual caminho seguir com a moda. Eu já sabia que eu queria trabalhar com a sustentabilidade, mas não sabia como seria profundamente. E aí, em 2016, que eu fiz uma pós na UEG, que tinha muito esse vínculo com sustentabilidade, foi onde o projeto se concretizou. Então, eu fiquei mais em imersão. Então, eu digo que 2018 foi quando a Tear começa a existir CNPJ. Mas ela sempre esteve em mim, eu só não sabia qual seria esse formato. Então, quando eu pesquisei mais profundamente, eu entendi. Mas mesmo com muitas pesquisas, a marca vem entendendo essas modificações dentro do processo. Né? A gente está há 3 anos no ar aí, indo para o 4º ano, mas ainda o processo é uma de transformação e entendimento sobre o nosso público, as pessoas. Mas a moda sempre esteve em mim, a moda com propósito, que é algo mais recente. E como foi o início da sua carreira como professor? Dentro dessa trajetória de moda, né, a gente tive exercício de experimentar uma série de coisas dentro do processo criativo e agora mais recente eu sou um professor, um docente na área de moda e aí eu sentia um peso maior sobre o meu trabalho, é uma troca muito grande quando você é professor, porque é um outro local e de repente você precisa estudar muito para poder dar essa informação. Mas para meus alunos eu falo muito que é uma troca de vivências, né? Eu trago muitas minhas histórias do que eu passei com o projeto, com as empresas, porque também como eu vim da história da 44, desse grande atacado, então eu tenho essa expertise do atacado e essa expertise do slow fashion. Então a docência me dá esse local de aprendizado novamente e principalmente essa troca. É um grande exercício da troca e muito importante, né, a gente se colocar nesse local de ouvinte, dessa transformação que a gente acredita enquanto moda. Perguntando sobre vantagens sobre trabalhar com slow fashion. O que eu acredito enquanto moda é sobre esse ouvir. E no fast fashion a gente nem sabe quem são as pessoas que estão por trás dentro do processo. E a gente fala muito sobre essa transparência, né? Quem costura, quem corta, quem dá o acabamento e principalmente sobre ouvir o cliente. Eu acho que o fast fashion, o slow, me dá esse local de escuta, né? Que eu acho que é muito atual sobre o local de escuta. Então acho que a principal vantagem é essa troca que eu tenho, essa sinergia com o meu cliente e principalmente de poder ouvi-lo. Nessa minha trajetória... Desculpa, fala também quem é a sua inspiração hoje em dia. Tá, eu vou falar dessa mudança, sim, com certeza. Nessa minha trajetória com moda, existe moda há 10 anos atrás, existe moda atualmente. Eu acho que a mudança está sendo muito de cabeça para baixo, assim, de entender quem são as pessoas que estão contando outras histórias. No meu passado, eu tive grandes referências como Alexandre Hertkovich, que é um cara que é conhecido internacionalmente, então ele me influenciou muito nesse sentido de uma moda, né, que tinha um aspecto com um ar de vanguarda, e ao mesmo tempo eu sempre fui influenciado pelo trabalho do Ronaldo Fraga, que é um artista fala como artista porque ele fala sobre regionalismo, o trabalho dele é muito artístico. E atualmente, né, um dos grandes focos de referência para mim é a Flávia Aranha, que tem essa referência da moda autoral, mas principalmente do respeito e do cuidado com o meio ambiente. Então a gente vai mudando os gostos no meio do processo. Hoje faz muito mais sentido essas marcas com propósito, mas eu cresci, meu berço de moda foi essas grandes marcas que tinham tanto esse trabalho, né, do trabalho internacional como um trabalho local e referência como regionalismo.
A minha modelagem, quando eu comecei a pesquisar o estilo da Tear, foi no universo masculino. Então, minhas primeiras modelagens eram desse universo masculino. O que eu trouxe desse universo masculino? Assim, as peças mais soltas, linhas mais amplas. Então, a mulher hoje que veste a Tear é uma mulher que quer liberdade, né? Ela não é uma roupa que vai ficar muito colada no seu corpo, tem uma liberdade de movimento. E também tem esse toque do agênero, né? Tipo, eu dou uma liberdade para que o cara ele possa vir e provar e vestir nossas peças também. Eu acho que eu sou a principal referência nesse sentido, né? Eu gosto muito de experimentar roupas de outros universos. E aí a moda pra mim, as minhas referências são nesse sentido, mas principalmente liberdade. A roupa da Tear é sobre tecidos naturais e sobre liberdade também. Eu vim o meu trabalho de criador vem dessa grande indústria e a gente se perde um pouco nesse processo da grande indústria. É uma grande engrenagem que, se você não entende, você é engolido por essa engrenagem. Chegou num ponto que eu precisava entender meu propósito. E, Theo, qual seria seu propósito na moda? Então, seria sobre uma moda que falasse sobre as pessoas, né? Que fosse para um ser humano e que eu pudesse ouvir esse ser humano. Então, a Tear existe como esse processo de cura dentro da minha trajetória, né? Eu precisei me entender por dentro, me entender como pessoa, para depois pensar em produto. Então, existe o Theo antes da Tear, que era essa pesquisa, essa angústia, mas depois eu consegui transformar isso em produto. Então, a minha história de transformação, eu acho que é um divisor de água, quando eu entendi minha moda com propósito, né, as pessoas que eu queria acessar com isso, e principalmente a energia, né? A gente fala muito que meu processo com os meus clientes é um processo um pouco de cura, porque a gente ouve as pessoas, entende as histórias, as suas dores também, né? Acho que todos nós, como seres humanos, a gente tem muitas dores. E a moda também pode ser esse local de ajuda para o ser humano. Então a gente tem a moda do passado que falava de outras coisas e de repente a moda de hoje é sobre falar sobre cura. Então a Tear surge para mim nesse momento e com certeza é um momento de transição na minha vida. Eu acho que a Tear não existiria se não fosse por essa transformação toda e a minha transformação inicialmente, principalmente.